Muito boa noite, meus amores! Sejam bem-vindos à nossa 20ª live. Meu Deus, passou muito rápido e hoje que eu fui postar eu percebi que a gente já tava na nossa 20ª live e que já é a nossa penúltima live, amanhã já é a nossa última live e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Hoje e amanhã. Na verdade, todos os nossos temas foram importantes e nos prepararam para chegar até aqui. Foi uma jornada. Muitos de vocês nem perceberam que foram. E eu quero agradecer bastante, mas, enfim, ainda não estamos nessa etapa. Vamos deixar este agradecimento para amanhã. Maninha, tudo bem com você? Quase não falei com você esse final de semana, gente, que foi um final de semana muito louco. Agora, vamos lá ao nosso pequeno trechinho que nós vamos ler hoje também, mais um trechinho de o que podemos aprender com os gansos. E nós vamos aprender com os gansos sobre o nosso tema da live de hoje, que na verdade é solução de problemas. Então a gente vai falar sobre como identificar problemas, como reenquadrar esses problemas para poder resolver esses problemas de forma mais eficiente, evitando um dos mecanismos de defesa mais comuns que existem, que é o mecanismo de defesa da negação. É realmente aquela coisa de não querer ver. Sabe que aquele pior cego é aquele que não quer ver? É bem por aí. A gente vai falar sobre isso. Agora olhem só que legal esse textinho. É bem curtinho. As soluções para os problemas estão ao nosso alcance. Quando nos defrontamos com um problema, temos dois caminhos a seguir: resolver a questão ou desistir. A história do corvo que estava morrendo de sede é um bom exemplo disso. Um corvo estava morrendo de sede quando avistou de repente um jarro de água. Aliviado e muito alegre, voou rapidamente para o jarro, mas o nível de água estava tão baixo que, por mais que o corvo se curvasse, não havia meio de alcançá-lo. O corvo tentou, então, virar o jarro, na esperança de pelo menos beber um pouco de água derramada. Mas o jarro era pesado demais para ele. Por fim, correndo aos olhos em volta, viu pedrinhas ali por perto e resolveu então pegar uma a uma com o bico e ir atirando dentro do jarro. Lentamente a água foi subindo até a borda até que por fim ele pôde matar a sede. Moral da história: na maioria das vezes, as soluções para os problemas estão perto de nós e ao nosso alcance. Cabe a nós saber encontrá-las e utilizá-las a nosso favor. Muito lindo, né? Eu adoro essa historinha. E ela cabe muito bem hoje, porque eu quero falar com vocês, até dei aí o título na chamada para o É Só Uma Gripezinha. Eu quero falar com vocês sobre problemas maiores do que nós estamos acostumados a lidar e problemas que na verdade parecem grandes, mas não são tão complexos assim, uma vez que a gente identifica essas causas. E aí eu vou passar duas ferramentas para vocês, pra gente saber identificar o problema, identificar as causas do problema, porque lembrem-se sempre, normalmente o que a gente enxerga a princípio é a consequência de um problema, então é o efeito dele. Aí a gente vai enxergar o problema e mais a fundo a gente vai enxergar a causa dele. E é resolvendo a causa do problema que você o elimina. Se a gente continuar agindo nos efeitos, continuar agindo nas consequências, a gente vai continuar tendo problemas vez ou outra, certo? Então, vamos lá. O que nós fizemos em 2020 na nossa maravilhosa política e no nosso maravilhoso debate político? Aqui no Brasil a gente tem uma problemática que é a não aceitação da matriz de polaridade, né? Então já começamos por uma negação, a matriz de polaridades não existe e não dá para você equilibrar as coisas, você tem que escolher um lado e eliminar o outro. Então, nessa de ficar entre a esquerda e a direita, um partido ou outro partido, a gente acabou por escolher uma das coisas ali e falou assim, beleza, vamos ficar com esse aqui, e daí é isso aí, toca pra frente. Esse nosso líder, né, nosso líder de estado, comandante em chefe, né, como os americanos gostam de chamar, agiu de uma forma muito curiosa e muito comum para os brasileiros e muito comum para pessoas como ele, que na verdade são muito imaturas. Então tem muita dificuldade de lidar com a pressão, com um medo que é grande demais, com o medo do desconhecido. Então o medo, ele sempre traz essa sensação pra gente, né, que a gente tem aí algo na frente que não conhece ou que é perigoso, né, que pode ameaçar a nossa vida.
E ao longo da vida, nós vamos adquirindo informações, transformando essas informações em conhecimentos, práticas, habilidades, enfim, para conseguirmos lidar com essas situações. Então, essa é a razão pela qual, à medida com que a gente cresce e amadurece na vida, a gente vai sentindo menos medo, porque a gente vai adquirindo essas ferramentas e adquirindo aquela tranquilidade maior de que, independente do que aconteça, você tem ferramentas para conseguir lidar com aquela situação. Então, a isso damos o nome de maturidade. Quando nós não temos tanta maturidade assim, ou enfim, quando a gente tem aí uma complicação em relação à ciência, em relação à arrogância, se é emocional, se é racional, a gente não sabe, mas quando a gente tem problemas desse tipo, o que acontece é que quando vem algo muito caótico sendo colocado na sua frente, como a gente passou em 2020 com o Covid-19, as pessoas não conseguem realmente reagir a isso de forma racional. Então, essas pessoas, o que elas fazem? Elas começam a puxar um mecanismo de defesa chamado negação. Então, a negação, ela começa por entender, já admitir, que o problema não existe. Então, vamos pensar, né, que é só uma gripezinha, que o problema não existe, que nós somos atletas, nosso país é quente, que aqui não chega, que a gente é unido, é um povo unido e vai fazer, enfim, um mutirão para, sei lá. A gente inventa qualquer coisa para contradizer a ideia de que nós temos que reagir racionalmente a esse problema. Então, a gente diminui o problema. É como se o problema não existisse. E isso a gente faz com frequência na nossa vida. No entanto, né, toda vez que a gente faz um negócio desse ou percebe alguém do lado fazendo, como eu venho falando aí, a gente usa todas as ferramentas que aprendemos por aqui para chamar a atenção dessa pessoa ou a nossa mesmo, para que a gente consiga melhorar nesse aspecto e consiga encarar os problemas, olhar para os problemas com realidade. Então, o problema é esse, ele existe, ele não vai embora só porque eu ignorei ele não vai embora só porque eu acho que ele não existe, eu vou ter que lidar com ele. Agora, de posse dessa informação, quais ferramentas eu tenho para lidar com ele e bora pra guerra, né? Então, o que foi feito no nosso país esse ano foi, assim, pelo governo federal, em sua maior parte, foi como se fosse uma guerra. Então, assim, imaginem que alguém invadisse nossas fronteiras, né? Imagina aqueles filmes de guerra. E aí o capitão, né, o príncipe no cavalo branco, ou seja lá que filme de guerra que vocês imaginaram por aí, ele tá lá na frente do exército, que está vendo o exército inimigo, e ele tá gritando: esse exército não é real, este exército não existe. Se permanecermos apenas aqui, firmes no nosso pensamento positivo, este exército vai embora. E é isso. E foi isso. E aí, com dificuldades e maiores ou menores identificações com essa negação, os governos estaduais tomaram outras medidas e, enfim, as coisas foram acontecendo como a gente sabe que aconteceram. E aí, muitas críticas vieram em torno desse se é só uma gripezinha, se o problema existe, se não existe, se estão falando sério, se não estão, e vieram vários achismos. A questão é que não é um achismo, a questão é que é um problema real, bem na sua frente. E você não tá conseguindo nem olhar para o problema, quem dirá conseguir identificar causas e consequências desse problema para conseguir propor uma solução adequada para ele. Isso é muito, muito perigoso. Então, líderes nesse nível de maturidade, eles precisam começar a tratar essas questões. Esses medos, eles são sempre relacionados, mecanismos de defesa de negação, né, que é um mecanismo de defesa, eles são sempre relacionados a medos primários. Então, medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado, medo de ser humilhado, enfim, os medos primários, qualquer dia a gente faz uma live sobre isso. E isso é bastante infantil, então precisa encontrar aonde que tá isso na pessoa para ela conseguir resolver essa questão, para ela conseguir começar a encarar os problemas que ela tem de forma madura, como um adulto. Então, vocês percebem que, assim, a gente às vezes se espanta, né? Então, por exemplo, quando você vê a frieza, frieza de forma extremamente positiva, que eu tô falando aqui pra vocês. A frieza eu acho que lá é primeira-ministra, né, na Nova Zelândia. Eu não sei muito bem como é que funciona o governo deles.
Eu só acompanhei ali os recados dela, falando, dando orientações sobre o povo, né? Eu achei, inclusive, o próprio presidente da França, que eu também acompanhei um pouquinho mais de perto, bastante maduro ali naquela situação. Então, temos um problema, vamos colocar essa e essa medida. A gente tem certeza que isso vai funcionar? Não, gente. A gente nunca tem certeza que uma coisa vai funcionar ou não vai. Só que a gente tem segurança que daquilo que nós estudamos e analisamos, esse é o melhor caminho. Nós vamos investir todos juntos nesse caminho de forma unificada, né? De forma a dar foco para essa solução e encontrar ali um caminho. Se a gente no meio do caminho perceber que tem que voltar atrás ou que tem que pegar um outro atalho ou que mudou alguma coisa, nós vamos fazer isso. Porque nós não somos crianças, né? Então nós temos um país para governar e vamos agir de acordo com isso. Os líderes precisam demonstrar que já conseguiram pelo menos dialogar com esse mecanismo de defesa da negação. Porque é muito, muito perigoso ter um líder imaturo que não consegue falar sobre problemas. Você fala assim, eu tenho um problema, o cara não consegue te atender, né? Tipo assim, não. Sai que esse problema daqui, esse problema não existe, ou diminui o problema, ou qualquer coisa do tipo, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Beijo pessoal que entrou. Que esses últimos dias eu tô aqui no Desembestada, né? Eu só falo, só. E vamos lá, nossa, real, muita gente fazendo isso no estado de negação. Sim, e isso é bastante sério. Porque na verdade o que acontece? A pessoa, ela tá realmente com muito medo. Ela tá com tanto medo que ela não quer olhar pra isso. Então ela precisa diminuir isso, ela precisa tratar isso de uma outra forma. Não é maldade da pessoa, tá, gente? É só uma infantilidade, talvez, uma problemática ali na vida dela que não tá resolvendo. E aí ela tá parada, né? A evolução dela não acontece, porque ela não consegue, de fato, resolver o que ela precisa resolver. Então, se ela não tá conseguindo olhar para problemas externos, quem dirá para os internos, né? Então precisa voltar ali e conseguir fazer isso. Requer muito esforço, então se vocês estão sendo colegas ou apoiadores de pessoas que estão na negação, é importante que vocês também cuidem de vocês, né? Da saúde mental de vocês e exercitem a paciência e a compaixão. São dois pontinhos aí importantes de se falar. Então, de repente, você tá lidando com um colega de trabalho que está aí na negação, né? Então, não, é só uma gripezinha, não tô nem aí, não uso máscara, não faço nada, não quero saber. E ele tá na negação e você tá percebendo que é realmente isso. Ele está com medo e não tá conseguindo lidar com aquilo. Entendam até que ponto dá pra ir, né? Entendam até que ponto vale a pena se desgastar com essa pessoa, ficar falando incessantemente pra essa pessoa que não é só isso, ele precisa respeitar, e enfim, e ficar insistindo com ele, porque muitas vezes a pessoa prejudicada é você mesma. Aí você vai lá e gasta toda a sua energia, dá, né? Joga fora toda a sua energia em cima da pessoa e a pessoa continua na negação, porque ela não quer enxergar. Porque enxergar aquilo dói muito e porque ela não tá preparada pra lidar com esse problema. Então, em vocês mesmos, assim, eu sei que tem gente que é mais obstinado, né? Assim, a pessoa quer convencer a outra, fala, não, aquela pessoa precisa enxergar, eu preciso fazer ela ver. E aí a gente acaba muitas vezes se desgastando, destruindo os nossos próprios projetos, nossa saúde, enfim, se irritando, né? Então você fica, nossa, mas não é possível que a pessoa não enxerga. Ela não enxerga porque ela não quer enxergar, né? Ela não tá querendo ver, ela não tá nesse momento ainda. Então saibam dosar o conselho com a insistência que vocês querem pra pessoa ver e tal. Eu sei que é uma boa vontade da parte de vocês, eu sei que é uma vontade de vocês apoiarem e, enfim, construírem um mundo melhor, só que as pessoas têm o seu próprio tempo e muitas vezes forçar isso só desgasta a gente mesmo, tá? E aí a gente perde um soldado, então cuidado com vocês, né? Meus soldados. Ó, chamei vocês de meus soldados. Vamos lá, mais um ponto importante. Dai, linda! Ai, que saudade! Mais um ponto importante sobre a negação. Existe essa questão de diminuir o problema e falar que ele não existe. E existe uma outra questão também, que é a de tratar a vida como a vida normal. Então a gente viu também esse outro contraponto, né? A gente viu as pessoas que falaram, não, mas a solução para esse problema é a gente não quebrar economicamente. Então a gente tem aí o Covid,
né? Então temos um problema de saúde, só que a economia também é importante. Então eu pego outro problema, comparo, coloco ali lado a lado e elevo esse. E assim sendo, eu não preciso lidar com esse aqui que eu não quero lidar porque eu não sei lidar com isso, né? Tipo, como é que eu lido com o Covid? Não sei, então não vamos cuidar disso, vamos cuidar daquilo que eu sei resolver, né? Que é a economia. E aí a pessoa sugere que tudo continue igual, que o comércio volte ao normal, que a economia continue girando, que as pessoas continuem trabalhando e que, né, o isolamento não faz sentido. Enfim, ela desmerece absolutamente todo tipo de solução que é apresentado para ela, porque precisa se preocupar com aquele outro problema. Então, ao invés de novamente ter a maturidade de colocar as coisas, por exemplo, numa matriz de complexidade, né, numa matriz de polaridade e conseguir dialogar com aquilo. Então, ok, nós não temos hoje só uma crise de saúde ou só uma crise econômica. Nós temos uma crise de saúde, uma crise econômica, uma crise política e uma crise social. São 4 ao mesmo tempo. Então, a coisa tá feia, assim. Tá precisando de maturidade e frieza. Mas vamos, ok, pegar as duas, aqui estão sendo mais faladas. Pegamos a crise de saúde, pegamos a crise econômica. Cada uma delas é um polo. Então a gente lembra que a gente falou na matriz de polaridade. O que a gente deseja que aconteça, né? Quais são os lados positivos de olhar para a economia sem olhar para a saúde? Quais são os lados negativos de olhar para a economia sem olhar para a saúde? Precisa mapear tudo isso para que a gente tenha racionalidade. Para que a gente olhe para o problema, por maior que ele seja, a gente olhe para ele como ele é. E aí consiga tomar soluções, né? Tomar decisões, perdão, de forma mais consciente e mais assertiva. Então, assim, temos certeza que isso vai dar certo? Nunca teremos. A gente vai testar a solução que mais parece apropriada para o momento. E foi o que alguns países fizeram com muito sucesso. Então, agiram rápido dentro daquilo que eles tinham. Qual é o problema? Esse. O que a gente tem de solução? Isso. Bora fazer, entrou em ação, não deixou nem expandir as coisas. E aí a gente viu o que aconteceu com os líderes que foram mais negacionistas e fingiram que as coisas não estavam acontecendo, com, claro, a grande especialidade do Donald Trump de, enfim, fingir que com o palco, né, com distrações e tudo mais, as coisas simplesmente desaparecem. A propósito, vou falar uma coisa pra vocês. Esse mecanismo de defesa da negação, quando a gente faz isso, a gente tira o foco de um problema e passa para outro, ele é muito utilizado como técnica de manipulação. Então, estou aqui sim ensinando para vocês uma técnica de manipulação, não contem para ninguém. Quando uma pessoa está contando pra gente um problema e a gente não quer falar sobre isso, a gente não quer lidar com esse problema, especialmente se a pessoa estiver te dando um feedback negativo, ou enfim, estiver te apresentando um problema com o qual você não quer dialogar, você pode trazer outro, né? Você fala assim, então, mas... E aí tem esse outro e tira o foco daquilo. Por que eu tô falando isso pra vocês? Não é pra ensinar vocês a manipular ninguém. É para que vocês percebam quando as pessoas estão fazendo isso com vocês. Isso é muito comum porque a gente aprende isso muitas vezes de criança. E aí veio o que a gente vem falando nas lives, né? Muitas vezes, quando você é criança, aquilo tem um sentido, tem um significado. Então, talvez a sua mãe queira tirar a tua atenção de uma coisa falando de outra. Sai disso aqui, olha esse aqui. Esse aqui presente é muito caro, olha esse, né? Então, tira a sua atenção de um lugar, colocando a sua atenção em outro. E quando a gente cresce, de repente, você acha que é normal fazer isso, e não é. Então, corrijam as pessoas. Simples assim. Sejam assertivos e corrijam as pessoas. Se a pessoa começar a desvirtuar quando você estiver num assunto para trazer outro assunto, você ouve e aí você fala pra ela, entendo esse assunto, eu quero voltar aqui para esse primeiro que eu tava falando. E se a pessoa tiver o hábito de fazer isso com muita frequência ou ficar irritado com você, muito bravo mesmo por você ter feito essa correção, ou simplesmente te ignorar, não ouvir, caguei, você falou isso, eu sei lá, saí da sala, é porque a pessoa não tem maturidade para lidar com esses problemas. Ela não tá conseguindo lidar com isso, e aí é bom que você não insista. Por quê? Porque você vai desperdiçar a sua própria energia e talvez se irrite muito com isso, né? Porque o maior perigo não é nem a gente investir energia em alguém,
é a gente investir energia em autodestruição, né? Aquela ruminação, aquele negócio de não, mas aquela pessoa tem que entender o que eu falei que eu não fui clara, o que eu falei de errado, o que eu fiz de errado. E aí, assim, além de você perder o tempo com a pessoa e a energia, você ainda perde com você mesmo, tentando entender o que foi que deu errado naquela situação. Nada deu errado. A pessoa simplesmente não quis ouvir. Ela não viu porque ela não quis, né? Porque aquilo é grande demais pra ela, então ela não consegue lidar ainda com aquilo. Deixa ainda, viu, gente? Aí com um pouquinho de maturidade ela consegue. A meu ver, a negação das pessoas é o pior. Porque se todos cumprissem com os protocolos, tanto cidadãos quanto comerciantes, a economia poderia girar melhor porque as pessoas estariam colaborando. Sim, com toda certeza. Nós vimos vários exemplos, inclusive, o que foi estranhíssimo no Brasil e nos Estados Unidos é que, especialmente, assim, são dois grandes exemplos, né? Mas não são os únicos, infelizmente. É que nós tivemos exemplos, né? Então, assim, não foi o primeiro país e ele teve que lidar com isso. A gente já tinha muitos dados, a gente já tinha muita ciência, tinha muita coisa já acontecendo quando isso chegou. Então, nós somos real negacionistas. A gente simplesmente não quis acreditar. E o que acontece com isso? As pessoas, com muita frequência, a gente fala das pessoas como se elas fossem educadas, e aí eu vou falar educadas no sentido de ensinadas mesmo, de conhecimento, de informação, de educação mesmo da escola. A gente fala das pessoas como se elas tivessem esse nível de educação para questionar um líder. E esse é o perigo de líderes imaturos. Esse é, assim, o nosso grande desespero quando a gente vê um líder imaturo. Porque nós não temos esse tipo de educação, nós não temos esse tipo de coragem de convicção de chegar a questionar um líder. Normalmente, a gente vai seguir, né? Sei lá, porque assim, o cara é presidente da república. Então, assim, ele tem que saber de algo. Tudo bem, no nosso caso especificamente, é um pouco mais fácil questionar o presidente da república. Só que os nossos cientistas, né, os nossos professores, os nossos governadores, todo mundo entrou em conflito. O que obrigou as pessoas a terem que escolher por elas mesmas. E aí, normalmente, o que acontece? A pessoa também tem medo. E aí, ela acaba pensando qual medo dela é maior. Então, assim, meu medo maior é de pegar Covid ou meu medo maior é de quebrar minha empresa ou eu não ter comida ou não conseguir dar comida para meus filhos, enfim. As pessoas dialogaram com uma série de medos que elas não tinham preparo para dialogar e que não era função delas dialogar. É a mesma coisa que, assim, imagina uma casa em que os filhos têm que cuidar de si mesmos. Então, os pais não têm a capacidade de tomarem decisões ou, enfim, oferecerem estabilidade e segurança para os filhos e os filhos têm que cuidar de si mesmos. É possível? É possível, eles sobrevivem. Só que eles não vão ter o mesmo nível de desenvolvimento. Eles precisam depois olhar para isso e entender o que faltou ali. Diferente de uma família onde os pais, por serem mais maduros, oferecem para os filhos a segurança e a estabilidade do processo de desenvolvimento deles. E é isso, assim, isso acontece, inclusive, em famílias, né? E é isso, e a gente tem que lidar, inclusive, este é um problema sério no Brasil hoje, que a gente tem que lidar com ele cara a cara. Assim, temos esse problema e vamos ter que lidar com ele. O que acontece no sentido do governo é exatamente a mesma coisa. Quando o governo federal dá uma ordem, ela tem muito peso. É a mesma coisa que seu pai te dá uma ordem quando você é criança. Tem muito peso pra você. E a sua força interior de ir contra aquela ordem, caso ela não seja, ela não tenha sentido, é muito grande. É um esforço, né? Virou guerra política e bagunça, sem ordem, cada um pensando de um jeito, fazendo uma coisa. Sim, tanto que a gente vê que os países onde o problema foi tratado com mais responsabilidade e foi corrigido de forma rápida, são países onde a política é eficiente. Porque muitas vezes o problema, eu vou aproveitar aqui e trazer para vocês uma das ferramentas.
A gente tem uma ferramenta que se chama Árvore de Problemas. Eu tentei desenhar aqui, ficou parecendo um desenho da segunda série, ou menos. Mas é basicamente uma árvorezinha. E eu tentei ilustrar aqui pra vocês, não sei se dá pra ler, acho que até dá. O que a gente faz? Então, a gente põe um problema central aqui no tronco, né? As consequências, ou seja, o que a gente vê desse problema, o que esse problema gera, que tá visível pra gente. E daí vai analisar as causas nas raízes. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, eu coloquei, ó, problema central, negação. Nós temos um problema de negação aqui na empresa, digamos, né? O nosso líder aí, nosso comandante em chefe é imaturo e tem um problema de negação. Paciência, você vai ter que viver com isso e resolver esse problema, né? Esse também é um problema. Consequência, ele talvez esteja arriscando a vida das pessoas, né? Como estava aí nosso comandante em chefe. E aí, por exemplo, eu posso ter uma política e um ambiente corrupto, mesmo dentro da empresa. Por quê? Porque se eu tenho um ambiente de negação, eu tenho essas pequenas coisas, né? Eu finjo que não existe, eu finjo que é só uma coisinha. Ah, isso aqui, ó, R$10 pra você não contar de X informação, é só um favor que a gente troca, não é muita coisa. Isso é negação. Negação de que a corrupção existe naquele ambiente e precisa ser resolvida, né? Então, estão aí as consequências. Isso é o que a gente tá vendo. Mas as causas do problema mesmo talvez estejam em uma estrutura social inadequada. Então não tem ali, né, corporativismo, não tem nenhuma instrução, não tem nada. Não saber lidar com medo. Então talvez aquelas pessoas estejam expostas a mais estresse do que elas conseguem lidar, do que elas foram treinadas, né? Ausência de treinamento. E pode ter, por exemplo, um desafeto pela ciência, né? Foram as 3 causas que eu coloquei para 2020 que aconteceram com a gente. Então, estrutura social brasileira totalmente inadequada, independente de esquerda ou direita. O que a gente sabe? A gente não sente segurança da nossa estrutura social. A gente sabe que não tem hospital para todo mundo. A gente sabe que se acontecer alguma coisa na nossa economia, o governo central não tem o que fazer, não tem como agir, entendeu? A gente vai entrar em guerra civil. A gente sabe que um problema pode gerar uma causa muito séria e isso traz medo. Então, não sabemos lidar com medo e gera negação. Então, todos esses problemas geram negação. Desafeto pela ciência ou pela lógica, pela racionalidade, também gera negação. Então a pessoa nega que ela poderia resolver o problema dela de forma racional. Ela acha que tudo é emocional, tudo tem que ser lidado de forma emocional. Então vamos lá. Penso que levando para o lado empresarial seria se cada empresa fizesse o que bem entender, sem pensar no andamento correto e eficaz dessa empresa. Sim, com certeza. E assim, quando a gente tem um líder na empresa que tem essa imaturidade da negação, o que acontece com muita frequência é que a empresa tem problemas externos. Então, assim, por exemplo, ele vai ter pequenas atitudes como não precisa dar nota fiscal para todo mundo. Pode não dar nota fiscal para XY caso. Porque ele quer economizar R$10, R$100 na emissão de uma nota fiscal. E aí pode ser que a empresa tenha um problema seríssimo de auditoria de imposto e quebre, entendeu? Porque ele quis negar, né, que existe uma estrutura social, que existe uma lei, que existe algo sobre o qual ele tem que responder, que existe um problema de que ele tá desestruturado, que ele tá cometendo um crime, na verdade, né? Então, essa estrutura negacionista, ela tá muito presente em nós. E se nós formos honestos para olharmos para nós mesmos, a gente vai encontrar negações. É um mecanismo de defesa que está presente em todas as pessoas. E quando a gente encontra na gente, é quando a gente destrava a compaixão. Porque essa é a diferença entre a pena e a compaixão, né? Pena é quando você não identifica aquilo em você e olha no outro. Aí você fica triste porque ele tá triste, mas você não entende a tristeza dele realmente. Você nunca passou por ela. A compaixão é a superação de um problema, a identificação dele em você e superação dele em você e conseguir compreender a dor do outro na jornada dele, em saber que aquilo tudo tem um tempo pra vir à tona, enfim. É muito mais empático, né? A compaixão é um sentimento que exige aí trabalho, autoconhecimento. Aliás, hoje, gente, eu falei pra uma amiga minha uma coisa que eu quero dividir aqui com vocês. Ela brincou comigo e falou que ela tinha feito a inscrição de uma pós-graduação
E aí ela passou por vários problemas pessoais. Ela falou, eu terminei um relacionamento, eu fiz isso, briguei com a minha mãe. E aí um monte de problema no trabalho, não sei o que. E acabei não fazendo essa pós, porque, não tenho condição e tal. Não tem autoconhecimento, zero inteligência emocional, zero. Mas é isso aí. E assim, foi bem divertido até a forma como ela falou, dei risada. E aí depois eu dei uma corrigidinha assim. Falei pra ela, olha, só corrigindo, ao contrário do que você pensa, isso é sim autoconhecimento e alta inteligência emocional. Porque o que ela fez? Na verdade, ela percebeu que ela estava exposta a um ambiente de estresse. Então, terminou o relacionamento, ela não tem controle sobre aquilo. Brigou com a mãe porque a mãe estava surtando com não sei o que, ela não tem controle sobre aquilo. Trabalho tal causa, ela não tem controle sobre aquilo. E ela tem que lidar com esses 3 problemas. Os 3 estão afetando ela e ela não tem muito o que fazer. Ela está estressada, ela está tendo que lidar com coisas que ela não está sabendo e que estão complicando a vida dela. Para que diabos ela vai pegar uma outra coisa que aí está sim no controle dela, pegar ou não pegar, e somar na sacolinha do estresse? Não faz o menor sentido. Ela sabe que ela vai ser pressionada, ela sabe que ela vai ter prazo, que ela vai ter um monte de coisa. Pra que ela vai fazer isso com ela mesma? E aí ela sabe que ela vai se esgotar e tudo mais. Isso é autoconhecimento. Ao contrário do que se pensa, autoconhecimento e inteligência emocional não é sinônimo da pessoa virar um Buda e ficar meditando por aí. É ela conhecer aquilo que ela tem de força e de fraqueza e quais são os limites dessas fraquezas. Então, da mesma forma como é importante que a gente use nossas forças, é importante que a gente reconheça essas fraquezas e saiba o nosso limite, porque esse tipo de pessoa com esse tipo de consciência, ela não estoura, né? Ela consegue aguentar aquele estresse sem explodir, sem machucar ninguém. Por quê? Porque ela não somou estresses desnecessários. E isso é bem importante que fique claro, porque esse termo inteligência emocional, ele acabou também ficando meio bagunçado nessa questão das pessoas terem ou não terem, né? Parece, meio como uma inteligência racional. A gente acha que uma pessoa é inteligente ou burro. Não é uma escala, tipo assim, a pessoa pode ser um pouco mais inteligente que a outra. A mesma coisa é a inteligência emocional. Você pode ter um pouco mais que o outro, mas não é zero, né? Que aí também já tá no nível da psicopatia. Vamos lá. Virar um Buda foi ótimo. Então, o pessoal tem essa noção. Quando a gente fala que ficou com raiva, fiquei com raiva, estourei e falei a coisa. Aí a pessoa, nossa, você é uma pessoa tão inteligente emocionalmente. Seres humanos, né, gente? Somos. Vamos limitar a frase aí. E, bom, o que acontece, assim, só pra gente fechar esse tema específico aí da Covid-19, eu não sei nem que horas são, gente, que eu tô falando aqui nem uma louca. Mas pra gente fechar esse tema da Covid-19 e esse ponto específico da negação, o que as pessoas fazem? Elas começam a buscar o óbvio a qualquer custo. Então elas se apegam à realidade que já existe. E elas não querem pensar na possibilidade de ter que viver uma outra realidade. Então é aquela pessoa que, assim, se ela estiver frente a um problema como esse problema, por exemplo, da Covid, o que ela faz? Ela limita, tipo assim, não, se a gente continuar vivendo exatamente como a gente está vivendo, se a gente mantiver nossos hábitos e apenas adicionar a máscara, por exemplo, que é algo que ela consegue aceitar, isso vai dar certo. E muitas vezes, talvez num relacionamento, a mesma coisa. A pessoa percebe que aquele relacionamento não tá dando certo, ela entra em um movimento de negação porque ela não quer terminar, tá com medo de terminar, né, de ficar sozinha. E aí ela começa a achar várias justificativas. Então, assim, se a gente se limitar a jantar sexta e sábado, sabe? Se a gente fizer isso e aquilo, que é isso que a gente faz, e não falar em casamento, e não falar em ter filho, sabe? Se a gente não tiver que mudar a realidade de alguma forma, a gente vai conseguir. Então, isso é o que a gente chama de buscar o óbvio, né? Que é não conseguir imaginar uma realidade diferente daquela que você está vivendo naquele momento. Essas pessoas, elas não estão em um momento de serem questionadas, digamos assim, de formas muito profundas. Então, é preciso que alguma coisa aconteça que destrave
essa vontade delas de mudar, enfim, de rever a realidade delas. E aí, como é uma das únicas, talvez, não vou dizer a única para não cair no mesmo problema, né? Mas uma das poucas formas que a gente tem de dar apoio para essa pessoa é não falar nada, não sugerir nada e não dar conselhos para essa pessoa. Você só esteja lá ao lado dela. Então, esteja lá, fale oi, né? Perceba que a pessoa tá triste. Está triste, né? Não tá muito bem, quer um café, quer um café, no caso. Leva alguma coisinha pra ela, faz um agrado e ponto. Por quê? Porque no momento que aquela pessoa passar pelo baque, assim, passar pelo impacto emocional que vai quebrar essa vontade dela de continuar naquela realidade e fazer com que ela queira mudar tudo, ela vai precisar de apoio. E aí ela vai encontrar isso em você. E talvez ela não viva esse momento se ela não tiver ninguém pra se apoiar. Então, se ela imaginar que ela tá completamente sozinha e não tem ninguém pra ajudar ela talvez nunca saia da negação. Só que se ela se permitir e aí encontrar o apoio em você, aí você apoia, entendeu? Então não gaste toda a energia tentando convencê-la a mudar. Esteja lá quando ela decidir. E se ela decidir mudar e voltar a hábitos antigos, permaneça ali no seu lugar. E se ela decidir de novo, esteja ali de novo. É muito importante que as pessoas não se sintam sozinhas, abandonadas completamente, sabe? Aquela coisa de ninguém mais aguenta a minha história. Não aguente as histórias, não escute as histórias, não fique dando corda pro vitimismo. Esteja ali pra pessoa. Fala assim, ó, quando você quiser mudar, eu tô aqui. Pode vir que eu tô aqui. Pode vir 10 vezes que eu vou estar aqui as 10 vezes. Só que não pra contar a história, né? É pra agir mesmo. Isso faz bastante diferença pras pessoas. E aí, vamos entrar então. Obrigada aqui por quem me falou o horário. Ainda dá tempo, que bom que eu tava ficando com medo aqui já. Eu queria trazer pra vocês uma das ferramentas mais legais que a gente usa pra falar sobre problemas. E nesse caso específico é um exemplo de Harvard, mas eu acabei não pesquisando quem foi exatamente que criou isso daqui. Eu acho que foi acontecendo. É uma ferramenta que a gente chama de Problem Framing. É Problem Framing, de enquadramento de problemas, e Problem Reframing, de reenquadramento de problemas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o problema, reenquadrar o problema e encontrar uma nova solução. Aí, olhem só que legal o exemplo que eles dão, né? Que é uma coisa que acaba impactando bastante a gente. Então, o problema é, o elevador é muito lento. Então, foi identificado um fato concreto de que o elevador é lento. Aí eu tenho lá, como é que eu reenquadro esse problema? Qual é, na verdade, o sentimento que incomoda? Por que o elevador ser lento é um problema? Né? É isso que a gente quer descobrir. E aí a gente chegou no a espera é chata. Então, na verdade, não é que o elevador é lento especificamente, é que a espera é chata. Então, o problema, mesmo reenquadrado, é esse daí. E aí, olha só, se eu fosse me preocupar com o elevador ser lento, as soluções possíveis, né, só seria uma solução, preciso acelerar o elevador. E aí, para isso, eu tenho algumas soluções possíveis. Eu posso instalar um elevador novo, caríssimo. Eu posso atualizar o motor, caro também. Ou posso melhorar o algoritmo do elevador, talvez não seja o momento. E aí, eu tenho várias soluções complexas. Uma vez que eu reenquadrei o problema, que eu descobri, na verdade, o que é que incomoda de verdade nesse problema, que é o fato da espera ser chata, eu posso criar soluções inovadoras e criativas e muito mais baratas para resolver esse problema. Então, beleza, se a espera é chata, que tal se a gente colocar um espelho? Que as pessoas são vaidosas, né? Então, assim, aí ao invés de esperar fazendo nada, elas dão uma arrumada ali no visual, tal, quando vê que não, o elevador chegou. E se eu tocar uma música, né? A pessoa se distrai com a música e tal. E se eu instalar um álcool gel, enfim, a pessoa tem alguma coisa para fazer. Então vocês percebem que instalar um elevador novo, atualizar o motor, melhorar o algoritmo, são coisas super caras. E colocar espelho, tocar uma música e colocar um álcool gel são coisas super baratas. Então eu passei de uma solução de problema hiper complexo para a solução de um problema mais possível e mais barato. E isso faz toda a diferença do mundo para as empresas, especialmente em momentos de caos. Então, qual que é a função desse diagrama? É encontrar qual é o incômodo real.
por que o problema é um problema, por que ele incomoda. E aí a gente tem um diagramazinho, né, alguns passos para isso. Eu vou colocar para vocês tudo isso lá no grupo direitinho, porque aqui eu só tô usando aqui para apresentar, mas depois eu passo esses diagramas todos para vocês. Então vamos lá, a gente tem um passo 1 aqui, encontrar o problema, né? Então aqui foi lá o elevador é lento. Aí depois a gente vai fazer duas coisas. A gente vai entender o contexto do negócio, para entender aonde que esse problema se encaixa no contexto do negócio. E a gente vai procurar a perspectiva do usuário. Então a gente vai perguntar para o usuário daquilo, né, a pessoa que está envolvida com aquele problema, o que acontece, qual é o problema, como que ela se sente, qual que é a solução, enfim, a gente vai conversar com essa pessoa, entender essa pessoa. Depois a gente vai fazer uma intersecção dessas duas coisas, né? A gente vai cruzar ali o contexto do negócio com a perspectiva do usuário e vai encontrar o reenquadramento do problema. Então, depois de fazer isso, a gente vai perceber que, na verdade, o problema é que a espera é chata. Então, se fosse, por exemplo, se o elevador fosse um elevador de comida, digamos assim, poderia ser um problema mais ligado à produção. Aqui, no caso dessa empresa, provavelmente é um elevador que leva funcionários de um andar a outro. Ou seja, não é algo tão importante, não é tão prioritário para a empresa. A empresa não quer gastar 500 mil comprando um elevador novo, se ela pode gastar, sei lá, 1.000 colocando espelhos. Olha a diferença, olha a grandiosidade das coisas. E já pensar aqui na felicidade do funcionário, na felicidade do usuário do elevador, né? Que é a pessoa que usa efetivamente aquele produto. Então, o que acontece com esse tipo de matriz, né? Tanto a de problem framing quanto a árvore de problemas. Elas são matrizes feitas por pessoas sérias e maduras em busca de reconhecer efetivamente quais são os problemas que elas estão enfrentando. Porque a nossa tarefa todos os dias é isso, encontrar e solucionar problemas. Sejam internos, sejam externos, sejam no trabalho no nível que a gente atua, no nível um pouco mais alto, socialmente, em sistema, fora de sistema. O que a gente faz o dia todo é resolvermos problemas, né? A nossa vida toda é um conjunto de soluções de problemas em direção à evolução e ao aprendizado daqueles momentos, né? Daqueles ciclos. E para isso a gente precisa ser maduro bastante para conseguir olhar para o problema. Porque se só de olhar para o problema você já se assustar de uma forma que o medo te faça negar que aquele problema existe, você nunca vai chegar a conseguir efetivamente olhar para ele e encontrar uma solução. Por exemplo, mosquitos, para mim, são problemas, entendeu? Eu queria que eles não existissem, eu quero negar que eles existem, só que não dá, eles ficam ali o tempo todo me incomodando e, enfim, incomodando vocês também, que eu passei a metade da live me coçando. Mas é isso. E aí, no último ponto, solução, né? Que eu falei aí de negação, falei de um monte de coisa. E como é que a gente resolve tudo isso? Com aceitação. E aí existem algumas situações, especialmente aquelas situações em que eu falei pra vocês que a outra pessoa não quer mudar, que a outra pessoa não está disposta, ela já deixou claro que não vai mudar. A aceitação é ainda mais importante, porque a partir do momento que você aceita que a pessoa é assim e que é da vontade dela ser assim, ela não quer fazer um esforço, aí você tem total controle sobre a sua resposta. Então, não tem nada que a gente possa fazer com a negação que não seja aceitação. E quanto mais a gente pratica aceitação, menos negação a gente usa. Porque o mecanismo de defesa da negação, ele não vai ser necessário. Você já está pronto, já está preparado para olhar para o problema e aceitá-lo como ele é e falar, ok, vamos resolver esse problema. Ou olhar para a pessoa e aceitar como ela é e pensar, ok, vamos aceitar essa pessoa e entender se ela quer mudar, se ela não quer mudar, se eu posso apoiar, se eu não posso apoiar. Se ela quer mudar, eu não posso apoiar, mas um profissional pode, eu posso ajustar. Então, aquilo que a gente efetivamente pode fazer está diretamente conectado com a causa real do problema. E se a gente tiver medo de olhar para as raízes desses problemas, a gente passa o tempo todo tratando os sintomas. Que é, na verdade, a gente gravou um vídeo aí inteiro sobre isso, a problemática de passar o tempo todo, né, viciado no analgésico, né, naquilo que vai tratar um sintoma sem nunca olhar realmente para a causa da doença. Isso é muito perigoso porque isso vicia.
Então, esse tipo de mecanismo de defesa, quando usado com muita frequência, ele cria um vício. E aí sim, existem pessoas viciadas em mecanismos de defesa, olha que loucura. Incluindo o nosso comandante em chefe, né? Estamos muito bem, né? Como diz aquela moça lá do Instagram, a Giovana, que a Andressa me apresentou. A vida é muito boa, né, gente? Preciso achar o nome dela aqui pra dar os devidos créditos, mas eu morri de rir dela falar isso, porque de fato é a única expressão cabível nesse momento. E Andressa, coloca aí pra mim o nome dela pra gente deixar aqui registrado na live. Gente, ela é muito boa, de verdade, adorei. Ela é uma comediante incrível, super talentosa. Então, falamos sobre a negação, sobre esse mecanismo de defesa tão difícil de lidar, difícil na gente e difícil de lidar com o outro, porque com frequência a gente está disposto a apoiar o outro quando ele quer apoio, mas quando ele não quer, né? Fica difícil, né? Tem uma certa barreira ali entre a gente conseguir ou não ajudar ele. E aí é isso mesmo, aceitação. Aceitação radical em alguns momentos. Tem muitas vezes que eu falo para algumas amigas minhas porque nós não temos tido relacionamentos muito fáceis, né? Parece que hoje em dia relacionamentos amorosos estão mais complicados do que antes, mas na verdade acho que não, sempre foram, né? Cada geração passa os seus defeitos. E a gente tem tido dificuldade para conseguir lidar com essas aceitações. Então eu consigo ver hoje assim muito mais idealização, muito mais projeção. Não sei muito bem por que isso está acontecendo ainda. A gente está estudando todas essas causas mais a fundo. Só que eu já prometi para vocês fazer uma sequência de lives aí sobre relacionamentos, mesmo a dinâmica dos relacionamentos, especialmente os relacionamentos tóxicos. E a importância de aceitá-los. É importante aceitar que a outra pessoa é como ela é. E aprender a tratar ela daquele jeito que ela é. E aprender a dizer não, se for o caso de dizer não. Aprender a dizer, você não estará na minha vida porque eu assim decidi, né? Você fez a sua escolha de não mudar, eu faço a minha de não conviver com você. Isso é absolutamente racional e maduro. Não tem nada de infantil em decidir não conviver com uma pessoa porque essa pessoa não respeita os seus limites, por exemplo, né? Na verdade, falando assim parece absurdo, né? Mas eu escuto muito isso. Tipo, mas eu vou terminar porque eu não sei conviver com X característica dele, isso é imaturo. Não necessariamente. Se a pessoa não consegue trabalhar aquela característica dela, se a pessoa não tá conseguindo fazer essa troca com você porque ela não quer se esforçar, então não é nada imaturo fazer isso, é inclusive bastante inteligente. Mas, pra gente não entrar nesse assunto que eu amo e que aí provavelmente eu falaria mais 1 hora com vocês, eu vou dar beijos de boa noite. Ó, Giovana Fagundes. A Andressa colocou aqui, obrigada, Andressa. Giovana Fagundes é o nome dessa moça, achei ela muito engraçada, adorei os vídeos que ela postou. E ela postou vários questionamentos importantes também, especialmente sobre questões um pouco mais femininas, né? E posições que a gente precisa tomar para parar de negar que certos problemas existem, como o aborto, por exemplo. Falei. E aí, vamos fazer depois uma discussão sobre isso? Pessoal, meu conselho de hoje, acho que é um conselho, façam uma reflexão sobre se vocês também não têm negado um problema. Eu aposto com vocês que vocês vão encontrar pelo menos um problema que tá incomodando, que tá chatinho e que você não tá querendo resolver, porque pra resolver esse problema você vai gerar um conflito e você não está querendo gerar esse conflito. Então, fica aí o desafio, desafiado você está, e depois você me conta como foi. Beijos enormes pra vocês. Minha tia tá por aqui hoje, que delícia, que honra, tá? Que delícia. Até amanhã na nossa última live dos 21 dias. Vocês já estão super equipados, tô super orgulhosa de vocês. 2021 vai ser um ano de muitos aprendizados, muito incrível, e a gente vai passar unidos e com mais todas essas ferramentas. Beijos, amo vocês e até amanhã.